Olá, nosso viés hoje é sobre o trivium, a lógica e a dialética. Precisamente, essa dimensão do trivium, de estudar a disciplina da lógica e dialética. Trivium são 3 as disciplinas, porque 3 as grandes divisões da alma. A potência da alma, que é a divisão esquemática dela, sobre que se relaciona a lógica dialética, é a potência intelectiva, inteligência propriamente dita. Quando a gente está falando de inteligência dentro desse sentido próprio, nós temos que separar 2 domínios. Um é o domínio de comparar, raciocinar, tá? É algo calculativo. Tá? Ele entra numa dimensão mais ou menos assim: conceitua, julga e raciocina. E há uma outra vertente da mesma competência intelectual, que é afirmar se é verdade ou não. O julgamento no sentido anterior pode ser um julgamento meramente formal, ou um verdadeiro, ou algo sobre a intuição de é ou não verdade. Vou dar um exemplo. A lua é feita de queijo. Este pedaço é extraído da lua. Logo, este pedaço é de queijo. Há um conceito, lua, pedaço, há vários conceitos. Tá? E há juízos. A lua é feita de queijo. Okay? É um juízo. Dado esse juízo, segue-se outro juízo. O que juízo é o julgamento. Este pedaço é da lua. Tá? Logo, a lua, este pedaço é de queijo. Tá? Uma conclusão, um silogismo, primeira figura, tá? Por subsunção. Esta figura é um uso do raciocínio. Nós usamos uma potência intelectual de raciocinar. Isso se chama também a lógica, como lógica formal. Nós aproveitamos as formas estabelecidas. E o raciocínio é correto, no sentido de que ele é válido. Ele é falso, no sentido de que a conclusão dele é absurda. Este pedaço não é qualquer pedaço que seja extraído da lua, não pode ser de queijo. Tá? Por quê? Porque a premissa de partida é falsa. Tá? A premissa da partida é falsa. Tá? Então, a lua não é feita de queijo. Julgar a verdade ou a falsidade da premissa é algo que não é propriamente do domínio da lógica formal. Isso é propriamente cabido ao domínio dialético. Dialética sempre nos dá uma ideia de peneira, de filtro, de abrasividade, da purga, tá? Crítica. O que é criticar? Criticar é separar, filtrar, coer. Entre o quê? O que a dialética faz? Vai nos dar os meios razoáveis para afirmar a verdade de algo. É razoável eu dizer que tal coisa é verdadeira? Não é razoável eu dizer que tal coisa é verdadeira? Ponto. Isso é dialética pura, gente. É o atrito de opiniões, que tipos de opiniões podem ser levadas em consideração, em que sentido que os juízos podem ser assumidos. Algo pode ser assumido como verdadeiro num certo sentido e num certo limite. Ou não. Isso tudo é um domínio da inteligência. Propriamente uma dimensão, vamos chamá-la de semântica. E o exemplo anterior de que a gente falou é muito mais associado a uma sintaxe, a uma forma, uma formulação, tá? Um grande esquema. Para a lógica formal, usa-se a metáfora da ponte da verdade. A ponte da verdade quer dizer o seguinte: se entrar verdade na ponte, de um lado da ponte, sai verdade do outro lado da ponte. Quer dizer, o raciocínio que é feito com esses dados, a articulação desses dados, tá? A trituração interior analítica dele, tá?
é feita com um grau de correção tal que garante que o que entrou, se é verdade, o que sai é verdade. Um computador faz isso. O computador é um operador artificial da lógica formal. Ele faz isso, pega os dados e chega a conclusões válidas. Se são verdadeiras ou não, outro assunto, como eu mencionei aqui. Por quê? Porque as informações com que se alimenta o computador, igual o nosso caso da nossa ponte, pode ser falso. Tá? Ter o pleno domínio dessas duas dimensões é muito importante. A lógica moderna é muito superior à lógica clássica na dimensão da verofuncionalidade, ou seja, na computabilidade, nessa condição de fazer essa operação. O raciocínio é muito, muito superior. A lógica moderna tem uma ocupação muito grande, ferramental, operacional, ou operativa, como chamam. Então, com certeza, como ferramenta, a lógica moderna é muito superior à lógica clássica. A grande questão é que a lógica clássica tem uma abertura muito grande para uma compreensão física e metafísica. O trivium, vamos sempre lembrar, ele não é propriamente utilitarista. Ele é formativo. E ele é um piso para uma abertura a uma compreensão maior, uma compreensão da realidade, no seu nível físico, no seu nível cósmico, no seu nível metafísico. Então, a estrutura da lógica formal ordena a nossa linguagem, que por sua vez perpassa nossas percepções, nosso imaginário, nossa decisão e é coerente com a estrutura da realidade. Então há um propósito formativo, existencial, muito maior na lógica antiga. Muito maior, mas é muito, muito, muito maior. E uma limitação de cunho operacional. Tá? Então o que eu estou sugerindo? Lê as duas, estude ambas. Estude ambas. O pessoal que é muito ligado à questão da lógica moderna tem uma perigo de ter analfabeto funcional, gente. O cara sabe operar, mas a semântica, ele pode não pegar todas as nuances. É o caso que eu mencionei aqui, a dialética. Hoje o pessoal que estuda a lógica moderna tem um viés computacional, tem um viés operativo e tal, normalmente desacompanhado da dialética. Tá? Normalmente desacompanhado da dialética. A dialética grega, clássica, deu um salto com Aristóteles, que a sistematizou no livro chamado Tópicos. Então é um livro que tinha que ser leitura obrigatória para qualquer um, mas muito particularmente o pessoal do direito, gente. Muito particularmente o pessoal do direito. Mas, enfim, né, o pessoal do direito não alcança isso também, em termos reais, como as coisas estão hoje, infelizmente. Tá? Vamos lembrar, uma grande prática real da dialética foi a maiêutica socrática, que foi exibida com maestria nos diálogos de Platão, rigorosos, precisos, equilibrados, coesos, sintéticos. Tá? A dialética é uma síntese e a lógica formal uma análise. Tá? E Aristóteles depois sistematizou isso. Sócrates empurrou, Platão registrou, Aristóteles sistematizou. E é muito boa a dialética aristotélica, que nós já usamos aqui no curso de Trivium da Casa da Crítica, fundamos principalmente nela. Porém, os medievais deram um avanço na dialética e chegaram ao seu primor, que é a disputacho, o melhor sistema dialético já alguma vez visto. Cogita-se, eu tenho a obra aqui, já li na diagonal, que um brasileiro, o Mário Ferreira dos Santos, criou um novo sistema dialético, que é a decadialética, que promete ser uma superação em acréscimo. Essa superação não é negativa, no sentido, abono que está de trás, destrói os alcances anteriores. Não, expande, sintetiza. Tá? E o Mário Ferreira dos Santos criou a decadialética, que trabalha com uma categoria que nem Aristóteles nem os medievais dominaram bem, que é a do sendo. Eles trabalharam com o ser num domínio estático, e que o Mário terá conseguido um esquema que trabalha com o gerúndio. Tá? Tem a obra, oportunamente, eu lelaei oportunamente. Tá? O Mário é um autor parrudo, você tem que parar,
comer arroz, feijão, para depois ler o Mário, entendeu? Então, enfim, eu já li alguma coisa dele, algumas obras dele são muito boas, debruçarei sobre ela também. Então, enfim, no Trivium, isso é a grande questão. Não deixar essa lógica desacompanhada da semântica, que a dialética pode prover. No limite, a dialética é mais importante que a lógica. É, exato. Porque no limite, o grande esforço da nossa Constituição é nós sermos o que Platão chamava espírito dialético. O espírito dialético, se você quiser trocar por liberdade, praticamente é a mesma coisa. A dialética não tem fim, porque a semântica não tem fim. O significado não tem fim. Tá? Nós vamos significando, sintetizando, próprio do espírito de abundância, que é a dimensão propriamente espiritual, é abundar. A síntese não tem que ter limite, porque o significado não tem que ter limite, porque a liberdade não tem que ter limite. A lógica, ao contrário, no sentido formal, ela é um chão, ela é um piso, é um limite. Lógica é um limite da impossibilidade. Ela te diz que algo é impossível, não te diz que algo é. É possível eu estar e não estar em Nova York ao mesmo tempo? Não, não é. Por quê? Porque foi uma lei lógica. É isso. Então, se alguém faz uma afirmação dessa, você sabe que a afirmação é falsa, por quê? Porque ela viola uma possibilidade da existência, que é dentro das leis lógicas. Por exemplo, a lei da não contradição, lei do terceiro excluído, tá? lei da razão suficiente, tá? E etc. Tem algumas leis lógicas diretas, tá? E algumas derivadas. Então a lógica tem um limite último de um chão, tá? Mas não te dá a fronteira. Tá? A lógica, em certo sentido, é muito menos poderosa do que as pessoas pensam. É muito comum isso. As pessoas estudam lógica, acham que vai resolver tudo logicamente. Vai de jeito nenhum. Vai de jeito nenhum. De jeito nenhum. A maioria das coisas nossas são ilógicas. Só que podem ter valor. Por exemplo, eu saio aqui na rua. A rua está molhada, as casas estão molhadas, os carros estão molhados. Eu faço um raciocínio que tem cara de lógica, mas não é. Choveu. Olha lá, está tudo molhado, logo choveu. É um raciocínio logicamente inválido. Por quê? Porque não quer dizer que tenha chovido. Pode ter passado um caminhão. Você está entendendo? E o caminhão jogou água, um caminhão-pipa, e jogou água nos carros, nas coisas, etc. Pode. Pode a piscina de não sei quem, não sei onde, ter explodido e passou um vagalhão d'água. Mas é fora do razoável. É fora do razoável. A lógica cuida do racional. Não é racional aqui, mas é razoável acreditar que choveu, gente. Porque as hipóteses de ter passado um caminhão-pipa que molhou o chão, os carros e as casas, é uma hipótese quase esdrúxula. Ah, mas como é que sabe que é esdrúxula? Você vai ter que ter um senso de discernimento maior, etc. A vida é orientada dentro do razoável. O razoável e a coerência são os ditames da vida. A lógica cuida da impossibilidade, do racional e do contraditório. Tá? A gente muitas vezes não separa bem o contraditório do incoerente. O contraditório é o impossível. O incoerente é o indevido, no sentido do valor. É impossível eu estar em Nova York e não estar em Nova York no mesmo tempo. Uma impossibilidade, logo uma contradição. Não pode existir no mundo. Contradição é algo da impossibilidade de existir no mundo. Só que a gente usa esse termo de forma equivocada com a incoerência. Eu posso chegar aqui e falar, eu sou contra o fumo, todo mundo tem que parar de fumar, mas eu estou fumando. Não é uma contradição. Por quê? Porque eu consigo fazer. Eu posso falar uma coisa e fazer outra. Nesse caso é uma incoerência. O domínio da coerência ou da incoerência é distinto do domínio do contraditório ou não. Tá? Então, assim, é necessário combinar a lógica com a dialética, como muito bem fizeram aí os medievais.
os antigos e os medievais. Porque do contrário você pode só desenvolver uma racionalidade. Tem coisa, gente, tem coisa cretina, gente, coisa cretina. Doutrina filosófica, positivismo, gente. Positivismo é uma cretinice disso daí. Pressupõe um racionalismo que não temos. A vida não é lógica, gente. Manifestamente. Do ponto de vista das ações humanas, você não pode usar a lógica para prever a ação humana. Você tem que usar a lógica para ver grandes estruturas da realidade. Perfeito. Tá? Mas assim, tem cara que estuda a lógica para prever comportamento humano, é um imbecil. É um imbecil. A dialética te ajuda um pouco e a retórica sim. E a retórica te ajuda para esse fim. Né? Mas enfim, mas tem que dominar a lógica, de qualquer jeito. Só que tem que pôr tudo no seu devido lugar. Você está entendendo? E o Trivium não furtou a isso. Tá? E ao contrário, deu um exemplo poderoso disso daí. Muito obrigado e